A BMW esteve praticamente à beira de se tornar num fornecedor de parafusos para a Mercedes. E não acho que seja a qualquer custo. Mas acho que Este é um excelente motor. A verdade é que a maioria das pessoas não faz ideia do motor que tem debaixo do capô. Surpreende, ou depois de vermos os motores da Renault a animar modelos da Mercedes, já nada de surpreende. Carros passarem a ser apenas e só isto, partilha de componentes, de plataformas, de motores, de ecrãs, provavelmente poderemos estar a assistir ao fim destas grandes marcas, ou pelo menos à sua diluição num objeto de 4 rodas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Hoje vamos falar de um tema que tem estado nas bocas do mundo nas últimas semanas, a possibilidade da Mercedes vir a recorrer a motores da sua arquirrival BMW. Uma união que, a consumar-se, acontecerá debaixo de um capô muito próximo de vocês. Mas neste Autorádio não vamos apenas falar disto, vamos aos detalhes desta união, no mínimo ninguém estava à espera. O porquê deste movimento, as vantagens, as desvantagens, o contexto em que esta decisão poderá ser tomada, a mudança de paradigma a que estamos a assistir no setor automóvel e se este poderá ser o primeiro de outras notícias que nos vão chocar nos próximos tempos. Muitas questões e nós, neste episódio do Autorádio, duas pessoas para nos ajudarem a deslindar esta que parece uma novela mexicana, mas neste caso na Alemanha. Diogo Teixeira e Fernando Gomes, e na regia hoje temos dose dupla de Pedros. Temos o Pedro Alves e o Pedro Contreiras. Mas antes de tudo isto, este é um episódio especial, não é, Diogo? É verdade, olá a todos. Antes de começarmos neste tema que é bastante apropriado para o número deste episódio, porque é um tema grande, isto é um tema quase de virar, de uma grande viragem. Mas este é o episódio número 100 do Autorádio. E chegar até aqui foi interessante. Foi um podcast que nós começamos há cerca de 3 anos. 5 anos. Há 5 anos já. O tempo passa rápido. Foi antes da pandemia. 2 meses para aí antes da pandemia. O episódio número 1 foi antes da pandemia. Depois tivemos de... E depois fizemos episódios daqueles tipo à distância. Exato. Lembras que estávamos ali naquela... com uma qualidade muito diferente daquela que temos hoje. Exatamente. Sim, bastante diferente. Sim. E tivemos tudo, convidados de todas as áreas, do setor automóvel, de pilotos, de outros órgãos de comunicação social, empresas dedicadas a serviços também relacionados com os automóveis, enfim. E mais a todos aqueles que estão a caminho e que agora neste final do ano vão preencher todas as semanas aqui o Autorádio. E acho que temos que agradecer a quem está desse lado a ouvir-nos, porque efetivamente foram 100 episódios muito agradáveis, com uma audiência que chegou a ser, por vezes, colocar-nos muitas semanas no top do Spotify em Portugal, com episódios que foram um verdadeiro sucesso. Temos episódios com mais de 100 mil visualizações no YouTube. E dizer que vamos ter mais novidades no Autorádio a caminho, formatos diferentes também. Este podcast vai evoluir, mas também deixar uma palavra ao nosso patrocinador, que já é um patrocinador que é da casa, que é o Pisca Pisca, que é o nosso patrocinador mais antigo do Autorádio, que em todos os episódios está connosco e que vai continuar. E que, enfim, nós também temos a agradecer pelo apoio que nos tem dado e por aquilo que vai fazer connosco daqui para a frente. Só temos a lamentar a ausência do Miguel Dias, mas o motivo não podia ser melhor, não é? O Miguel Dias está ausente porque foi pai e por isso está a gozar da sua licença muito bem, porque há coisas mais importantes que o 100º episódio do Autorádio. E um abraço para ele. Mas Miguel, se nos estás a ouvir, eu sei que estás, eventualmente a me dar uma fralda, mas a ouvir-nos através do Spotify ou do Apple Podcasts, o teu lugar está aqui reservado. Continua aqui, tu estás sempre presente. Deixa-me só dar também, antes de começarmos, porque também acho que esta discussão vai ser uma discussão bastante acesa, e estou ansiosíssimo. Só dar um abraço ao Pedro Alves e ao Pedro Contreiras, que estão na regi. E que estão a acompanhar os dois esta emissão, esta gravação. Dose dupla de Pedros. E estão os dois porque é o 100º episódio. Por isso, muito obrigado por estarem desse lado. Portanto, a expectativa de edição deste podcast é que fique ainda melhor do que os outros, mas sem pressão, atenção. Olha, do nosso lado, a única coisa que podemos prometer é este comprometimento em fazer do Autorádio um podcast que vale a pena ouvir, que trata não só da atualidade, mas também daqueles temas que nos apaixonam. Temos a felicidade de ser
um bocadinho os dois, não é, Fernando? Apaixona-nos e também está a marcar a atualidade. Não se fala de outra. Quem gosta de automóveis não fala de outra coisa, mas indo agora a questões e concentrando-nos aqui neste casamento um pouco inesperado entre a Mercedes e a BMW, pelo menos ao nível dos motores. Surpreende, ou depois de vermos os motores da Renault a animar modelos da Mercedes, já nada te surpreende? Gostaria de dizer que já mais nada me surpreende, mas não, esta surpreendeu-me porque eu não estaria à espera que estes dois, como tu disseste, arquirrivais chegassem, ou pelo menos já este rumor, que possam chegar a este tipo de acordo. Pronto, porque ainda não foi desmentido por nenhuma das partes. Ainda nenhuma das partes desmentiu, o que também dá força que estas negociações estão a acontecer e que poderemos ter uma confirmação oficial daqui a um mês ou dois. Mas sim, surpreendeu-me um bocado porque não é comum, ou seja, nós sabemos que há a partilha de motores de forma desde que o automóvel basicamente. Aliás, começou assim, com partilhas de motores e haver muitos carroçadores que recorriam aos mesmos, sim, aos mesmos motores. Entre marcas, apesar de muitas delas terem orgulho dos motores que fazem, desde sempre que houve partilha de motores. Só que o que não é habitual é ver claramente dois rivais históricos a partilharem motores um com o outro. Ou seja, neste caso não, neste caso é mesmo só a BMW a partilhar o seu motor com a sua arquirrival. Que se saiba, não é? Porque nesta história de olhar para isto, no fundo é uma forma pragmática de olhar para uma questão industrial, uma forma apaixonada, e neste caso estamos a ver o pragmatismo. Vamos falar disso, vamos falar precisamente disso. Vou aproveitar que saiba é um motor, mas não sabemos se não poderá ser também recíproco em algum momento, porque a Mercedes também tem os seus próprios motores. Mas, não me admirava. É precisamente por aí que vamos começar. Já, o Fernando já disse que este movimento o surpreende, mas vamos ao motivo. O que é que achas, Diogo, que está por trás desta decisão? Assim, foi necessidade? Nós, antes de mais, fazer um ponto prévio, que é: não fomos os únicos a noticiar isto, está notícia por todo lado. Todos os países do mundo têm esta notícia publicada em todos os órgãos de comunicação social. E é preciso dizer que não é um castelo no ar. Não é um castelo no ar. Fontes que nós, entretanto, também já consultámos, internas, não nos dizem que aliás, estas coisas até estarem ensinadas não estão. não estão, mas que dizem que não é um castelo no ar e que é uma forte possibilidade, e avançam até datas para concretização do anúncio oficial, que ainda não foi desmentido, que é entre outubro e novembro, mas o tempo dirá se isto vai acontecer. Mas motivos? Eu dividia aqui isto em 4 pontos. Sendo que um deles está relacionado com este próprio motor que estamos a falar, que é o B48, que é um motor 2 litros da BMW. Para mim, e não estou sozinho nisto, como primeiro ponto encontrava aqui, se calhar, como justificação, o contexto da eletrificação total do automóvel. A eletrificação total não está a avançar ao ritmo que estes construtores achavam que estaria a avançar. Colocaram muitas fichas na eletrificação total, e o desenvolvimento de motores, se não estagnou, até chegou mesmo a parar mesmo por completo em muitas marcas, o que atrasou bastante o desenvolvimento de potenciais novos motores. E tendo em conta que estes carros afinal vão circular mais tempo com motor de combustão interna do que era suposto, e em maior volume também, e em mais segmentos também, e em mais modelos, há uma necessidade de ir à procura de quem faça motores rapidamente, ou de quem os tenha. Neste caso a BMW tem, e isso leva-me a outro destes 4 pontos, que é o próprio motor em si, que é a questão da flexibilidade do B48. Este B48 é um motor muito versátil, é um motor utilizado em várias plataformas, tração dianteira, traseira integral, ou seja, isso também cobre necessidades da Mercedes, multimodelos, portanto, o que significa que faz sentido que seja um motor a ser utilizado por estes 2 construtores alemães, mais numa altura em que estes motores 2 litros começam a equipar carros híbridos plug-in, e que também, como nós sabemos, é uma tecnologia que está em crescimento. E não só do ponto de vista da utilização destes carros, mas também do ponto de vista geográfico, ou seja, há um problema nos Estados Unidos neste momento relacionado com as tarifas. Isto é um motor que faz sentido utilizar no mercado norte-americano também,
e se for produzido nos Estados Unidos não paga naturalmente tarifas de importação. Portanto, temos falado na razão automóvel, não é? Pronto, portanto acaba também por ser uma vantagem. E depois há aqui outra, que na minha opinião já abordei aqui 4 pontos, estamos a 3 pontos, estamos a falar então de custo, a flexibilidade deste motor e depois do contexto de eletrificação total. E há um 4º ponto, na minha opinião, que é o ganhar tempo. Ou seja, neste momento a Mercedes precisa urgentemente de um motor para colocar em novos modelos, é mais rápido ir comprá-lo a qualquer lado, neste caso a BMW, potencialmente, do que desenvolvê-lo. Isso demoraria anos e não há tempo para isso. Se eu acho que isto faz sentido, poderá fazer se formos super pragmáticos, mas por outro lado deixa-me um bocado triste em relação àquilo que é o automóvel e é uma coisa que eu acho que faz bem, que é haver estes 2 tipos de haver sempre, há uma Mercedes, há uma BMW, há uma Audi, e o setor automóvel sempre viveu muito de gigantes, de se gladiarem, isto sempre apaixonou as pessoas. Se os carros passarem a ser apenas e só isto, partilha de componentes, de plataformas, de motores, de ecrãs, provavelmente o que poderemos estar a assistir é realmente ao fim destas grandes marcas, ou pelo menos à sua diluição num objeto de 4 rodas, que eu acho que não era isso que tínhamos pensado para o automóvel, pelo menos quando eu pelo menos gosto de carros, tinha pensado que iria acontecer. Fernando, estamos a perder sabores? Sim, isso é o meu... É aquilo que eu digo já desde que começaram a vir os elétricos, porque nós sabemos que quando os elétricos forem força dominante vai haver uma grande homogeneização do automóvel e os motores que fazem parte da identidade de tantas marcas, pronto, deixa de haver esse elemento forte de identidade. Agora, neste caso da Mercedes, pronto, como eu disse, é uma surpresa. Estas marcas, só um pequeno exemplo histórico, quando a BMW lançou o primeiro V12 no Série 7, a Mercedes atrasou o lançamento do Classe S, o famoso W140, para fazer um motor de raiz só para combater a Mercedes. Só para combater a BMW. Por isso, não deixa de ser giro chegarmos a esta fase do campeonato e agora a Mercedes, segundo consta, estar até a considerar a hipótese de meter um motor de BMW nos seus modelos. Uma pergunta, achas que isto vai impactar o consumidor? Porque até há bem pouco tempo nós já vimos modelos da Mercedes com motores da Renault. Inclusivamente permitiu à marca, no caso português, de almejar o segundo lugar muitas vezes nas vendas no nosso país. Para nós que gostamos de automóveis, naturalmente que é um choque, mas achas que para o consumidor, para aquele que todos os dias compra automóveis ou tempos a tempos compra automóvel, vai fazer diferença? Bem, no caso quando foi com os motores Renault, realmente não houve impacto comercial, nem... Bem pelo contrário, não é? Pelo contrário, acho que até favoreceu bastante a Mercedes. Agora, neste caso, como também vai estar associado a este motor que supostamente é para estar associado a sistemas híbridos plug-in, tem pouco peso na definição do carácter de um automóvel. Sim. A partir do momento em que tens um conjunto elétrico, desculpa interromper, Fernando, na minha opinião, e acho que qualquer pessoa que já tenha experimentado um carro destes vai concordar, efetivamente o motor ser Mercedes, ser BMW, ser Toyota, cada vez tem menos importância. O mais importante é ser fiável, ser poupado, e pronto, e é o que é. E é o que é, no sentido em que não é com o mesmo pragmatismo que se toma uma decisão destas, que também digo o que é que acho sobre isto. É o que é. Sim, mas pronto, eu acho que poderá não afetar, porque apesar de nós darmos muito... Não vai afetar. Sim, não vai afetar. Darmos muito valor a estas coisas, a verdade é que o mercado é mais permeável a este tipo de trocas de... O dano é mais no orgulho, não é? O orgulho ferido, eventualmente. Sim. A verdade é que a maioria das pessoas não faz ideia ao motor que tem debaixo do capô. Facto. A verdade é essa. E se tiver dúvidas, pode sempre ver um dos artigos que nós temos na Razão Automóvel, entre milhares de artigos que já temos nestes 12, 13, 14 anos de existência. Quase 14. Quase 14. Temos um que é, afinal de contas, quem é que utiliza os motores de quem? E nesse artigo vocês podem tentar descobrir
quem é que deu o motor àquele que eventualmente poderá ser o vosso carro. E falando disso, não é a primeira vez que a BMW empresta motores a outras marcas, naturalmente não ao nível daquilo que se espera para a Mercedes, mas não é propriamente algo novo. Já vimos gigantes como, por exemplo, a Toyota a recorrer a motores da BMW. Atualmente os V8 que estão nos Range Rover também são da BMW. A BMW também equipa depois marcas de nichos como a Morgan, a Grenadier também. O Ineos Grenadier, exatamente, olha, já tinha esquecido. Ou seja, não é uma história nova. Mas da mesma forma que a Mercedes, os motores da Mercedes também tens na Aston Martin, por exemplo. Ou na Pagani. Sim, mas lá está, são marcas que vamos ver, a Aston Martin não ter o seu próprio motor hoje em dia, os V12 eu creio que não são, ainda são da Aston Martin, mas os V8 são Mercedes, são motores Mercedes AMG altamente modificados, depois naturalmente com os standards de qualidade e de integração nos sistemas da Aston Martin, porque ninguém diz eu vou ali, pego e aperto os parafusos e está a andar. Os carros naturalmente tenta-se que sejam um bocadinho mais, nós já conduzimos todos esses carros, sabemos que eles são que são todos diferentes, ou pelo menos tentam parecer que são diferentes. A verdade é que eu acho que estas coisas vão tender mais a acontecer nos dias que correm, tendo em conta que depois há um contexto global marcado pela China e por esta invasão chinesa em todos os segmentos, não é só nos segmentos, não é só nos carros mais acessíveis, é em todos os segmentos. Em todas as marcas. Em todas as marcas. Em que estão a entrar com uma velocidade enorme no mercado e isto já não se compadece com o que o Fernando estava a dizer há pouco, que é então eles têm, então eu vou esperar e vou fazer um motor e daqui a uns meses lanço, vou atrasar isto. Não dá para atrasar, porque se atrasaste morreste. E neste momento atrasar lançamentos ou atrasar chegadas ao mercado de novos produtos porque afinal vamos fazer o nosso próprio motor, eu acho que... Entretanto já morreste. A Euro 7 já entrou em vigor e não dá para hoje esperar. Não dá. Inclusivamente estamos a ver movimentações similares noutra região, nomeadamente no Japão, onde vemos construtores como a Toyota, a Mazda e a Suzuki unirem-se e a Subaru para o desenvolvimento de motores, ainda que cada um mantenha a sua tecnologia própria. A Subaru com os motores Boxer, a Mazda com os Wankel e a Toyota o tal supermotor que nós já nos fartámos de falar e que ainda está a 2 anos de distância por isso. Mas achas que estamos a passar devido sobretudo à concorrência chinesa, estamos a passar de um paradigma competitivo entre as marcas na Europa para um paradigma mais colaborativo? Ou seja, este poderá ser o primeiro movimento que muitos vamos ver nos próximos tempos. Recordo apenas que há uns meses noticiámos que havia conversações muito avançadas entre a Volkswagen e a Renault para a produção de um pequeno 100% elétrico, nomeadamente para o ID1, que acabou por não avançar, e para o Twingo. Sim, eu estava à espera de ver essa colaboração, não tanto ao nível dos motores, mas sobretudo ao nível da questão do software e da eletrónica, porque realmente aí é onde a China está a dar cartas e os últimos desenvolvimentos, pelo menos dos construtores ditos ocidentais, são tenebrosos. A Stellantis deu um passo atrás, a Ford abandonou o desenvolvimento também de uma arquitetura do seu próprio software. A Volkswagen foi um pesadelo, aquela divisão Cariad teve um monte de problemas. Sim, ainda estão a apanhar as canas desse... Sim, mas entretanto fizeram uma parceria... Estão a levar com as canas. Sim, estão a levar com as canas. Fizeram uma parceria com a Rivian já para também lidar com esse problema, ou seja, se fosse ao nível do software, aí sim compreendo, ou seja, não é uma coisa física, não é uma coisa que se calhar marca a identidade do veículo, e estaria a ver essa união entre os vários construtores. E, por exemplo, a BMW e a Mercedes já tiveram juntas em negócios como car sharing, com a Drive Now ou Share Now, já não me lembro ainda o nome, e se recuarmos mais atrás, se calhar o único objeto físico que eu vi eles desenvolverem juntos foi uma transmissão eletrificada que ainda envolveu a General Motors e a Chrysler também, porque a Chrysler na altura pertencia à Mercedes. Mas agora como estava a dizer, não estaria à espera que efetivamente
chegássemos a este ponto. Ou seja, não é a primeira vez que Mercedes e BMW se sentam juntas à mesa. Não. Há vários negócios que eles várias parcerias que eles já tiveram, só que nunca é este nível que interfere com a identidade dos seus carros, que é efetivamente que a gente... Inclusivamente, se formos olhar à história, o que já aconteceu entre as duas marcas, no final da década de 50 e início da década de 60, a BMW esteve praticamente à beira de se tornar num fornecedor de parafusos para a Mercedes. Esteve em... mais do que parafusos, sim. Mas esteve em causa a Mercedes fazer um takeover à BMW, que estava completamente de rastros. Também temos essa história, mais uma vez, no nosso website, como é que Herbert Quandt, que ainda hoje a família Quandt tem grande parte do capital da BMW, conseguiu salvar esta marca bávara da bancarrota. É uma história interessante, podíamos ter um podcast totalmente dedicado a ela, mas vamos nos concentrar no motor. Diogo, tu tiveste já a oportunidade, talvez tenhas sido a primeira pessoa em Portugal a conduzir aquele que é o estado de arte, eventualmente, da indústria automóvel europeia. Uma plataforma totalmente nova de 800 volts, falo da plataforma MMA do Mercedes CLA, que tem também um novo motor, um motor 1.5. Tem, mas esse mild hybrid não é compatível com soluções híbridas plug-in. O problema é esse. Pronto, era essa a minha porque questão. Exatamente. Não é compatível o M252 não é compatível porque não está pensado para ser um motor para servir esse tipo de arquiteturas. Ou seja, ele funciona como um mild hybrid, mas não vai funcionar enquanto híbrido plug-in, onde precisa de todo um enquadramento de cadeia cinemática, não é? Diferente. E aí é que entra em cena este B48, porque o B48 efetivamente pode ser utilizado. O BMW utilizam em tudo, basicamente. Pronto, é um motor, como eu disse, é super flexível do ponto de vista da sua aplicação. Pode ser colocado em automóveis de tração dianteira, integral ou traseira, isso, ou seja, cobre as necessidades destes construtores a todos os níveis. No limite podemos ter um B48 num Mercedes AMG, nunca sabendo, ou seja, não é? Acho que não chega a tanto. Acho que não vai chegar a tanto, até porque acho que em motores 2 litros. Sim, até acho que desculpa, a Mercedes já dar um passo atrás especiais na questão do 4 cilindros. Acho que estamos aqui todos de acordo. Eventualmente o motor, o motor do Mercedes AMG, do A45, é dos melhores motores 2 litros da atualidade. Sim, mas não casou muito bem quando chegaste ao classe C, porque trocaste um V8 por um 4 cilindros. Nunca corre bem quando trocas um motor V8 por um motor Exatamente. de 4 cilindros. E eu não tenho certeza, mas eu creio que este B48 também permite Rex, ou seja, também permite trabalhar como extensor de autonomia. Tem essa possibilidade. Foi um dos rumores avançados. O que faz sentido se pensarmos no mercado chinês, por exemplo, em que este tipo de tecnologias neste momento estão ou seja, lá está, há vendas de 100% elétricos, efetivamente tiveram um boom brutal, mas agora o que está a subir são carros com extensões de autonomia. Eu não ia tanto para a China, eu ia mais para a questão dos Estados Unidos, porque é um mercado fundamental, importantíssimo para estas marcas, onde não há tempo a perder. Sim, e os híbridos plug-in também estão a ganhar muito terreno. Muito terreno, sim. Mais que aliás, os elétricos não. Este é o problema. Os cálculos todos de venda de elétricos estão a aumentar, mas não ao nível que se esperava para 2035. Nos Estados Unidos há outra questão que é o Trump acabou com os subsídios aos elétricos, a partir de hoje, curiosamente. A partir de hoje que estamos a gravar o podcast, desculpa, dia 1. Dia 30, já não me lembro. Sei que é este mês, não interessa. Mas então eles estão a prever que no último trimestre do ano as vendas de elétricos nos Estados Unidos deem mais um saltinho, não para o sítio certo, mas para o fundo do poço. E isto vai dar a oportunidade aos híbridos plug-in de crescer ainda mais. Eu há pouco esqueci-me, estava a olhar aqui para as minhas notas. Este M252 tem outra desvantagem. Quando falamos do mercado norte-americano, é onde é que ele é produzido. Este motor é produzido na China. Estamos a falar do novo motor 1.5 que equipa o CLA. O motor do CLA é um motor da Horse que é produzido na China. A Horse, que é uma empresa que é participada pela Renault, pela Geely e pela Mercedes. Ou seja, são vários. Tem participações de várias. Ou a Mercedes já não tem participação? Não, a Mercedes não tem participação. Ou seja, é uma joint venture entre a Renault, a Geely e os árabes, a Aramco.
que é a uma companhia. grande- A Mercedes não tem é uma ações grande da Horse? Ok. Não. Mas pronto, mas tem a encomenda do Mas a ideia- M252. mas, ou seja, Pronto. qual foi a ideia da Renault e da Geely em formar a Horse? É precisamente essa, fornecer a indústria automóvel com motores de combustão, porque eles também perceberam que iam continuar a ser precisos e conforme quase todos os construtores disseram, vamos ser só elétricos até o final da década e não sei o quê, pararam o desenvolvimento de motores de combustão interna. Isso leva-me Mas isso era leva-me à antes, isso próxima era antes questão. de tarifas. O problema agora é que esse motor é produzido na China e o que eu queria, concluindo, para o mercado norte-americano, enviar motores da China para híbridos plug-in para serem vendidos nos Estados Unidos. Não acontece. Não, É impossível. Não vai acontecer. É impossível. Não vai acontecer. Mas, naturalmente, que este motivo que o Diogo avançou, sem dúvida nenhuma, que há de ser um motivo em cima da mesa, mas não acham que poderá haver outro segundo motivo que está a ser discutido neste momento, que é esta aliança, do ponto de vista político, esta aliança entre a BMW e a Mercedes poderá dar mais força à indústria automóvel alemã no seio da Europa, nomeadamente na mudança de metas e de ambições que a própria Europa estabeleceu para si própria. Ou seja, a União faz a força. Mas é obrigatório, porque se tu tens o Euro 7, há um calendário a cumprir e tu não podes agora ir desenvolver um motor, não é? Caso contrário, não vai chegar. Quer dizer, podem custar milhares de milhões, como já falamos, não é? É uma questão de tempo. Não é sensato. Não há Claro. tempo. Não, o problema, e isto, quem está a ouvir, quando é tomada uma decisão num construtor, num gigante, agora vamos fazer carros elétricos e vamos pausar o investimento de motores. Isto são anos é tipo um petroleiro, neste caso, que está a baterias, não está a dar a volta, e agora vamos dar a volta, vamos voltar para vamos ajustar o rumo, mas isto demora muito tempo a fazer. E não vai. Existem concorrentes, que já falamos sobre a China, e existem questões legais, nomeadamente emissões, e a Mercedes não quer pagar milhares de milhões de multas caso incumpra as regras de emissões do Euro 7. E por falar em emissões em petroleiros, este petroleiro que a indústria automóvel europeia está a perder gás, Fernando? Indústria, como assim? Em que parte? Em que sentido? Em todos os sentidos. Então, é assim, na realidade é uma corrida, como estamos aqui a falar de tempo, acho que é uma corrida contra o tempo da indústria automóvel, porque isto é a tempestade perfeita, basicamente. De um lado temos Falo de vendas, falo de emissões, falo de postos de trabalho. Vendas, por exemplo. Nós ainda estamos em 2025 e o mercado ainda não recuperou para o nível de vendas do pré-Covid. Significa que o mercado europeu neste momento está a vender menos de 2 milhões de carros por ano do que estava em 2019, e agora tens dezenas de marcas chinesas a vender no mercado europeu, que estão, ou seja, o bolo é mais pequeno e está a ser mais repartido. Exatamente. Depois a indústria está a perder força, e como a gente tinha falado ainda antes de começar a gravar, tinha lido uma notícia muito recente em que só a indústria automóvel alemã perdeu 51 mil postos de trabalho entre junho de 2024 e junho de 2025. E desde o Covid já perdeu 114 mil, se a memória não me falha. Ou seja, o gigante, o motor económico da Europa, o gigante industrial da Europa, ou seja, estamos a ver realmente aqui questões que estão a colocar em causa até a poderosa indústria automóvel alemã. Ou seja, o mundo está muito difícil de navegar no momento. É tarifas de um lado, concorrência nova no outro, e essa concorrência, sobretudo da China, é muito mais eficaz, é muito menos burocrática na questão do desenvolvimento dos carros, e tem vantagens competitivas. Recordo as palavras do Carlos Tavares, enquanto estava à frente da Stellantis, dizia que, mesmo descontando aquelas conclusões da investigação da União Europeia, eles têm uma vantagem de custo de 20% a 30%, o que é muito comparando com a Europa. Por isso, sim, isto tem que haver efetivamente esta colaboração. Há aqui uma corrida às economias de escala. Sim, sem dúvida. E não é... agora vamos olhar para quem está a ouvir e quem é apaixonado. Isto não é heresia. Isto é gestão de tempo. Numa altura em que os recursos não são ilimitados, como aparentemente eram há 20 ou 30 anos, e não há tempo a perder.
O outro lado é pagar multas, é perder cota de mercado e é pensar um pouco mais à frente, porque este motor será um motor para ser utilizado em modelos da Mercedes, caso este negócio avance, pelo menos até ao final desta década. Eu acho que até ia mais longe, até 2025, ou seja, quando... Não me acredito que o B48, sim, centralmente, o B48 mas já foi preparado para ou seja, já está em conformidade com o Euro 7, ou seja, a BMW já fez esse desenvolvimento. A questão é saber se, comprado o tempo que a Mercedes necessitava, se vai querer estar na mão de um concorrente durante tanto tempo. segundo, tendo em conta não sei, mas olhando para a negociação com a Renault, não me parece, porque assim que teve oportunidade saiu. Minha opinião, acho que é uma questão de necessidade. Portanto, eu vou usar-te enquanto preciso, mas é o mínimo tempo possível para não também do ponto de vista porque depois há outra questão, nós não falamos aqui de outras coisas. Por exemplo, vamos pensar num cenário em que o B48 é utilizado num híbrido plug-in da Mercedes. A Mercedes não usa caixas da ZF, usa as novas Getronic. Então vamos passar a ter também Mercedes a utilizar caixas ZF, porque o B48 usa transmissões ZF. Correto? Não estou enganado, não? Não sei quem são os fornecedores da... São a BMW EZF. tem a ZF, mas... E historicamente a Mercedes tem as novas Getronic, que são... O problema é lá que está, muitas marcas abdicar, europeias estão esvaziadas em termos tecnológicos, porque praticamente tudo está terceirizado em fornecedores. Então vais começar a abdicar, lá está, aquilo que estávamos a falar há pouco, desta questão identitária. Tens uma gama de modelos que utiliza todo um conjunto de componentes e isto demora décadas a construir este posicionamento, não é? A Mercedes tem, como a BMW também tem, como tem a Porsche, tem, ou seja, é todo um... Agora falando voltando outra vez àquela questão do vamos ser um bocadinho menos pragmáticos, vamos ser um bocadinho mais não é apaixonados, mas é pensar no valor das marcas e no valor dos seus produtos. Perde-se muita coisa com isto, a Mercedes perde muita coisa. Mas será que perde? Eu pergunto-me isto porque a Mercedes vendeu como nunca vendeu em Portugal, mas, e o valor da marca mas há aqui uma poderá questão... ter sido beliscado, mas as pessoas continuam a querer ter um Mercedes. Qual é o slogan da Mercedes? The best or nothing. É complicado estar a ter uma marca com este slogan e depois estás a usar... Pensa assim, numa altura em que o posicionamento não é volume, é aparentemente até há bem pouco tempo, agora ao que parece o Classe A poderá ficar mais algum tempo no mercado, lá está, por mesmos motivos de utilização do B48, os atrasos em eletrificação total, a concorrência chinesa, é necessário ter volume para não perder presença de mercado. E só mais um detalhe, porque a Euro 7, como foi muito suavizada, permitiu ao Classe A ganhar anos de vida, ganhar algum... Aliás, isto aconteceu com muitos outros modelos de muitas outras marcas. Felizmente a Euro 7 não foi aquilo que se previa, foi sendo suavizado ao longo do tempo. Aliás, o seu anúncio final foi adiado várias vezes, porque seguramente que se a versão final da Euro 7 fosse aquela que nós conhecíamos de início, o motor de combustão acabava antes de 2035, pelo menos nos segmentos mais baixos. Uma eletrificação total que não dissemos está a correr muito melhor à BMW do que à Mercedes. É verdade, também é verdade. Que é verdade. Os números dizem, pelo menos é o que dizem os números. Depois podemos deixar considerações de gostos de carros e de modelos à parte. Isto não tem, podemos opinar, começar aqui a opinar sobre carros, mas falar de vendas, é verdade que eles estão a ter. A BMW tem muitos argumentos em eletrificação total neste momento devido às vendas de carros que tem conquistado. Mas onde eu estava era esta alteração. Olhamos para isto e dizemos assim, pois agora isto não interessa, as pessoas não querem saber, certo, é verdade, mas a Mercedes, esta mudança de rumo, para mim, tal como o Fernando, é até mais inesperada, porque há 6 meses o que a Mercedes dizia era, nós vamos acabar com o Classe A porque queremos ser uma marca cada vez mais premium, cada vez mais exclusiva, os nossos produtos de acesso à gama vão ser mais caros, mas porque nós não estamos a apontar tanto para o volume, ou seja, é uma estratégia. Mas em 2021 a mesma Mercedes também anunciou que ia ser uma marca totalmente elétrica em 2027. Mas percebes? Onde fosse possível. E agora... Mas isto é possível. E agora já não vai ser possível. O que me surpreende, exatamente, mas o que me surpreende é que, ao contrário do que estávamos habituados, ou pelo menos acho eu, que era estes construtores alemães estão a tentar responder de forma mais rápida a alterações de meses, ou de um ano, vá. Que até há uns anos atrás, se calhar nós achávamos que era impossível.
porque já está, não é? Tipo aquela história do setor automóvel, isto já está, isto agora daqui a 5 anos logo se vê, quando o carro sair para o mercado. E agora, em poucos meses, diz, não, vai-se buscar ali, mas vais buscar um motor à BMW, então, e isto assim. Eu imagino as reuniões, deve ser. Por isso é que a indústria automóvel europeia, eu perguntaste ao Fernando, e eu por acaso não respondi, e gostava de responder, que era se está a perder gás. Eu acho que não. Eu acho que está, mas acho que está a tentar inverter rapidamente isso. Está a dar gás, mas a perder a altura? Não, acho que está a tentar é ganhar gás de alguma maneira. Não, isso eu não tenho dúvida. Não, Eu acho que não era, e não acho que seja a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Agora, olhando para este motor, mas acho que este é um excelente motor. Ninguém vai dizer que um B48 eu acho que isto já é qualquer custo. Não é qualquer custo, mas eu acho que estão a correr atrás do prejuízo por uma razão. Porque devido à forma como a União Europeia impôs estas metas de emissões que obriga praticamente ao desaparecimento do motor de combustão, vimos os construtores pôr as fichas todas também nesse cesto. Ou seja, vamos apostar na eletrificação total e nós escrevemos muitas notícias sobre a marca A ou marca B vão deixar de desenvolver motores de combustão interna. Vimos a tal joint venture entre a Renault e a Geely, que também é nesse sentido. A própria Stellantis, que uma marca após marca, ainda agora foi há pouco tempo, creio que foi a Opel, afinal já não vão ser 100%. Ou seja, todas as semanas é verdade. Pronto. O bolo total das marcas europeias, ou seja, o investimento em eletrificação, de acordo com as últimas contas, dá à volta de 250 mil milhões de euros, que é uma barbaridade de dinheiro. E as marcas continuam a investir na eletrificação total. Aliás, até estamos a assistir a uma inversão. Antigamente faziam-se plataformas de motores de combustão que podiam receber versões eletrificadas ou 100% elétricas, e agora é o oposto. Estamos a ver plataformas 100% eletrificadas que podem receber motores de combustão. Um motorzinho como, pronto, nem que seja para servir de gerador e pronto. A questão é, qual é que é a relevância? Ou seja, para 99% das pessoas o que importa é que um carro ande bem, não gaste muito e que seja fiável. Ora, este motor da BMW parece-me que tem dado provas que é um motor fiável. Porque é que a Mercedes havia de recusar? Eu acho que era puramente pragmático. Acho que era a melhor solução para eles, porque e é mais rápido. A BMW e a Mercedes acabam por ter um modelos não só atacados nos mesmos segmentos, como utilizam as mesmas arquiteturas. Num caso tem motores nos segmentos médios e altos. Mas dá para transversais longitudinais, este motor dá. A BMW utiliza um motor na Mini, por exemplo, ou no Série 1, ou uma coisa assim qualquer. Por isso, ambas as marcas têm essa necessidade dessa flexibilidade. E repara, mesmo mudar o posicionamento do motor 90 graus já é uma complicação que a gente não imagina, mas pronto, acontece, porque envolve custos, envolve depois refazer sistemas de admissão, sistemas de escape, mas não sei o quê, até a ligação à transmissão. Pronto, há ali uma série de fatores que acarretam muitos custos. E a BMW já tem isso tudo feito, ou seja, não há melhor solução. Aliás, como eu também já tinha comentado contigo antes, até me surpreendeu o facto da Mercedes não ter recorrido à Horse novamente, que a Horse tem uma série de motores disponíveis em catálogo para vender a quem quiser comprar. Produzidos na China e não só. Seria sim, o problema. Eu acho que o problema eles produzem motores em todo o lado, porque as fábricas que antes. Temos uma Horse em Portugal. Temos a Cassia, agora é da Horse, não, já não é a Renault Cassia, é a Horse. Ou seja, as fábricas que eram da Renault e da Geely, agora fábricas de motores, obviamente, agora estão todas dentro da Horse. Ou seja, eles podem produzir motores em várias partes do mundo. Agora, o que eu acho é que eu não fui ver o catálogo dos motores da Horse, mas não estás interessado em comprar. Também não estou interessado em comprar, não nenhum modelo. Que eles não tenham um motor tão flexível como o da BMW para encaixar e com provas dadas. No final do dia, como disse o Diogo, venceu o pragmatismo. E agora falando de coisas que há alguns meses pareciam impossíveis ou no mínimo improváveis, e não digo que fecho, mas já estamos praticamente a chegar ao final deste episódio. Hoje estamos a falar, Diogo, estamos a falar de uma partilha eventual de motores entre a Mercedes e a BMW. Achas que daqui por uns meses vamos estar a falar de partilha de plataformas, ou achas que isso então é que nem pensar? Bem, seguindo a mesma lógica, se o que se trata é de o pragmatismo vencer, não, acho que isso não há nada que nos possa impedir de pensar que podem partilhar plataformas.
No entanto, não sei se há necessidade de o fazerem, porque as plataformas, esta plataforma da Mercedes é uma plataforma, pelo menos no segmento do CLA, uma plataforma que estávamos a falar há pouco, que não é para o caso deste motor, mas plataforma nova, de líder também, na sua classe. Noutros carros que têm também, e noutros modelos, as plataformas também são perfeitamente atuais. A longevidade destas plataformas também é cada vez maior, principalmente nos carros com motor de combustão interna. Por isso não me parece que exista uma necessidade de ir tão fundo, mas não sei, se calhar, porque então aí é que, pronto, exato, se o teu carro é um Mercedes e um BMW, mesma plataforma, mesmo motor, isso não é uma parceria de troca de componentes, isso é quase um grupo industrial. Repair engineering. Isso é matar. Seria, eu acho que as marcas, eu acho que isso seria pragmatismo a mais. tem sido o maior, acho que para mim o maior desafio desta transição que estamos a viver para as marcas é como manter a sua identidade. Porque com a eletrificação, com estas sinergias para reduzir custos, começa a parecer que a identidade fica resumida apenas ao embrulho. E isso é péssimo, porque isso depois não cria valor. Não, eu não acho que tem só a ver, tem muito a ver com a eletrificação. E porque num carro elétrico, o que é que distingue? Quem é que sabe? Não, este motor elétrico da Mercedes é um motor elétrico com um toque diferente da BMW. É igual, identidade. Por isso é que eu estou a dizer, igual. Estamos a caminhar para um mundo onde qualquer dia a identidade resume-se, mas já estava a acontecer. Ao embrulho exterior e interior. Mas já estava a acontecer nos últimos 20 anos. Vai-se agravar. Eu acho que vai acelerar. Já estava a acontecer com os motores a combustão. Agora vamos ser também pragmáticos na discussão. Quem é que pega num motor de 4 cilindros e diz: este motor de 4 cilindros, 2 litros é uma coisa que deixa-me aqui. Isto é, depende, tens um bom escape, não sei, porque o motor é o que é. Há motores e motores, não é? Se estivéssemos a falar de um 6 em linha, de um V8, não, mesmo nos 4 cilindros, já estava mesmo a ir aos 4 cilindros. Os 4 cilindros é um Honda, por exemplo, ou o motor de uma Suzuki Swift Sport. Mas isso são motores que já não tem, já não está bem, mas estás a falar de exceção. Mas isso são exceções. Agora nas marcas alemãs, sim, mas assim, quem é que sabe nos carros normais, claro, se esteja a falar de um 1003 cilindros ou um 1500 turbo, aquilo, pronto. Num dos artigos que eu escrevi para a Razão Automóvel sobre este tema, eu cheguei a fazer uma comparação entre dois motores de dois modelos que são arquirrivais históricos. O Série 5 e o Classe E, que na geração atual, nas versões diesel, também outra tecnologia que já anunciaram a sua morte, mas continua a ter vendas bastante expressivas um pouco por toda a Europa. Não é o caso de Portugal devido às alterações fiscais que favorecem e muito os carros elétricos, mas nos diesel, apesar de serem dois motores totalmente diferentes, um da BMW, outro da Mercedes, no final do dia vais testar e os carros têm praticamente os mesmos consumos, têm as mesmas performances, os mesmos ganhos, e se eu fechar os olhos, tirando a questão do volante na BMW, continua a ser absurdamente grande o volante, muito espesso. Não consegues diferenciar um motor do outro, a menos que tenhas um conhecimento quase que homem-máquina entre um carro. Sabe distinguir quando eu chego a casa. O quê? O meu cão sabe distinguir. Está a sério? Uau. Obrigado por esse contributo, Pedro. Temos aqui uma pessoa que na última semana. Mas o teu cão tem um ouvido especial. Tem um ouvido especial. O Pedro Contreiras, esta voz do além, que de repente não é do além, é da nossa rede. E agora até fica, mas quem é esta voz que está aqui? Chegou aqui começou a falar na última semana, 2 semanas, tem tido um carro diferente na garagem. O teu cão estranhou, foi isso? Estranhou porque ele dá sempre conta quando eu chego à garagem, e esta semana não ouvi, só quando cheguei à porta. Deixa-me adivinhar, é um carro elétrico. É verdade. Andas com o carro do Guilherme, já percebi. Eu emprestei o X30 porque andei esta semana de X90 de férias e o teu cão estranhou, portanto. espero que me tenha estranhado, mas não me tenha ruído o carro. Não, ele não entrou sequer no carro. O carro está inteiro? Está inteiro, está lavadinho, está pronto para ser usufruído. Olha, há uma coisa que eu te garanto: se chegares à tua garagem com um Porsche elétrico ou com um Mercedes elétrico, aquilo que se vai ouvir é praticamente a mesma coisa, e vai reconhecer um e outro. Se olhares, vai ser diferente. Por isso nestes carros também. Se conduzires. E se conduzires também, naturalmente. Mas por isso nestes carros, é como o Fernando estava a dizer, nestes conjuntos híbridos plug-in a que se destinam estes motores, quer dizer, um 530E, um equivalente, um 300E, qual é que é a diferença, honestamente, entre um e outro?
Temos Não há de diferença. testar. Eventualmente entre... Muito pouca diferença. O quê? O motor está ali Pode ser o tamanho da bateria para um dar mais autonomia do que outro, mas já estamos a falar dos carros elétricos. De certeza Atenção, eu estou só a falar dos motores, não estou a falar dos carros em si, não estou a falar dos motores. De certeza que o Pedro Alves está ali a morder-se todo, porque o que ele queria era o regresso do PD130 à indústria automóvel, que é um motor, falando de possibilidades praticamente inesgotáveis, um carro que tanto pode ter 130 cavalos como chegar aos 400 cavalos, naturalmente. 4xx. 4xx, com uma enorme nuvem de fumo, enorme Ou não. nuvem Bem, atrás. Não é, Pedro? Guilherme, Ou bem- ele não nos está a ouvir? Acho que ele não está a ouvir. Acho que ele Não está. Nuvem de fumo, tu és muito. Isso bem feito, não faz fumo, nunca te esqueças. Estou para ver um diesel de 400 cavalos a não fazer fumo. Só se for em alemã e não é com 4 cilindros e 1.9 litros de cilindrada. Meus caros, Mas posso, para pelo menos pôr a Mercedes em melhor luz, porque podem estar a pedir ao seu arquirrival um 4 cilindros, mas a Mercedes está a desenvolver um novo V8, o que é sempre uma boa notícia. E para mais um V8 cambota plana, estilo Ferrari, que ainda é uma melhor notícia. Ou seja, pelo menos a um certo patamar, vamos continuar a ter motores da Mercedes. Não há um Odeio problema Mercedes. tecnológico na Mercedes, há um Não. problema de tempo e foi-se comprar à BMW. basicamente Compraram isso. tempo. Vamos ver se foi. Ainda não está. Isto é tudo um rumor. Isto é tudo um rumor. Exatamente. Mas foi um podcast assente num rumor. Mas é um rumor, é uma coisa engraçada. É engraçado. É um rumor que é mais do que isso. É um rumor que nós sabemos que é mais do que um rumor, é uma verdadeira possibilidade. Achas que Mas onde há fumo há fogo? onde há fumo há provavelmente combustão. mas fechamos este autorrádio com uma nota positiva. Os motores de combustão, pelo menos os mais nobres, na Mercedes continuam vivos, não só, também o novo motor 1.5 também é prova disso mesmo. Obrigado a todos por estarem desse lado neste que é o 100º episódio do Autorrádio. Temos de vos agradecer mais uma vez pela preferência, por escolherem diariamente razãoautomóvel.com e todas as semanas o Autorrádio, seja no YouTube, seja no Spotify ou no Apple Podcasts, por terem feito deste Autorrádio o podcast de automóveis mais ouvido em Portugal. Prometemos para os próximos meses muitas novidades aqui nesta mesa e não só. Portanto, em nome de toda a equipa, da extensa equipa da Razão Automóvel, o nosso muito obrigado. Regressamos na próxima semana para mais um episódio, neste caso para o episódio 101. Um abraço e até o próximo Autorrádio.